Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Laís trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET, volume 1, 2021, de língua portuguesa para o terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Como o tema desta semana é artigo de opinião, trouxe para vocês aqui um esquema que facilita bastante na construção, pois ele tem a estrutura bem resumida. Na introdução, devemos expor o problema com o nosso ponto de vista, lembrando que, por ser um artigo de opinião, podemos sim usar a primeira pessoa do singular, mas sem esquecer que a variante formal da língua portuguesa é a mais usada, e é essa que nós usamos. No desenvolvimento, a interpretação do problema com a sua argumentação, né? Quais são as estratégias argumentativas que você vai usar? Desenvolva os seus argumentos antes de começar a escrever, porque assim você já tem uma linha de pensamento. E na conclusão, você vai resumir a sua opinião e, claro, citar sugestões para a resolução do problema. Não adianta só apontar o problema e argumentar sobre ele se você não aponta uma solução. E ela vem na conclusão, ok? Aqui nós tínhamos um texto como exemplo de artigo de opinião. A natureza já não se defende, vinga-se, de Jacir Venturi. Vamos para as respostas. Identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Primeiro, ele tem uma introdução. Ele apresenta o assunto no primeiro parágrafo sobre o desequilíbrio ambiental. Em seguida, ele já nos traz a tese, que é a opinião defendida pelo autor. Os desastres naturais como resultado da intervenção humana na natureza. E aí, no desenvolvimento, ele traz a argumentação, que são as afirmações, os exemplos, como aqui, conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas. Aí ele traz exemplo aqui no texto. E claro, né, a conclusão, que encerra reforçando a tese. Não há mais o benefício da dúvida. Aqui, no último parágrafo. Questão número 2. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Eu trouxe 2 trechos para vocês conferirem aí nas respostas de vocês. No primeiro deles, um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importamos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. E não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações e incêndios. Nesses 2 trechos, o autor deixou a sua opinião. É o que a gente sempre diz de você saber a diferença entre opinião e fato. Neste caso aqui, é a opinião do autor. Não é um fato, não está cientificamente provado. Existem algumas evidências, mas nada que seja factual para ele fazer uma afirmação que nós possamos considerar como fato. Aqui são opiniões, é por isso que o artigo se chama artigo de opinião. Na terceira questão, pede para você analisar esta charge sobre o aquecimento global e responder. O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Justifique utilizando trechos do texto de Jacir Venturi. Sim, gente, os 2 tratam do mesmo tema, a resposta da natureza à intervenção humana. Aqui um trecho do texto para comprovar. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação de temperatura na Terra, aquecimento global. Na 4.
Escreva pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. Existem diversas situações, né, pessoal? Eu trouxe o que eu acho mais interessante porque aqui resume bem muitas coisas que podemos fazer, que são os R's da sustentabilidade, que é reduzir o consumo, reutilizar o que a gente compra, reciclar tudo o que for possível e reusar também de uma maneira interessante. Tudo isso, gente, são atitudes que podem ser tomadas todos os dias. Vamos ser mais conscientes da nossa produção de lixo e de todo tipo de poluição que possa existir, porque a gente tem a chance ainda de optar por isso ou por isso. Depende de nós. Um abraço, pessoal. A gente se vê na próxima.